Ararendá é um município brasileiro do estado do Ceará, localizado na microrregião do Sertão de Crateús, mesorregião dos Sertões Cearenses. Sua população, conforme estimativas do IBGE de 2021, era de 10.983 habitantes. História: fundação 21 de dezembro de 1990, 33 anos. Características geográficas: área total 344,132 km². Densidade: 31,9 HAB km sobrescrito 2. Clima semiárido. Altitude: 380 metros. Fuso horário: hora de Brasília, UTC-3. Indicadores: IDH, PNUD 2000, 0,626 médio. PIB IBGE 2008, 34.581,976 mil reais. PIB per capita, IBGE 2008, R$ 3.119,71. Municípios limítrofes: Nova Russas Leste, Poranga, Oeste e Poeiras Norte. Ipaporanga Sul. Distância até a capital 332 km. Coordenadas geográficas: 4 graus 45 minutos, 10 segundos ao sul, 40 graus 49 minutos, 58 segundos ao oeste. Etimologia: ver também. Toponímos tupi-guaranis no Brasil. O topônimo Ararendá ou Ararena vem do tupi-arara, papagaio mais nada, lugar, pouso, e significa lugar das araras ou donde se obtém pouso dos papagaios ou das araras. A aldeia dos índios Tabajara chamava-se Ararena, porém o capuchinho francês Claude de Abbeville grafou Ararendá em sua obra Histoire de la Mission des Pères Capucins en l'Isle de Maragnan et Terre Circonvoisines 1614, em português. História da missão dos padres capuchinhos na Ilha de Maranhão e terras circunvizinhas. Sua denominação original era Canabrava ou Canabrava dos Mourões e desde 1943, Ararendá. História: as terras ao sopé da Serra de Ibiapaba eram habitadas por diversas etnias, entre elas os Tabajara, Tupinambá, Caratiú. Ararendá origina-se da aldeia Ararena dos índios Tabajara, aldeia que o capuchinho francês Claude de Abbeville grafou Ararendá. Com a expansão da pecuária e a doação de terras via Sesmarias, na região chegaram famílias oriundas de Pernambuco, que criaram fazendas de gados, que consolidaram o núcleo urbano que atualmente chama-se Ararendá. Provavelmente aqui os jesuítas Francisco Pinto e Luiz Figueira hospedaram-se durante suas tentativas de graus catequizar os índios da Serra da Ibiapaba no século XVII. Primeiro emancipação em 1963. Elevado à categoria de município com a denominação de Ararendá, pela Lei Estadual nº 6.525, de 5 de setembro de 1963, desmembrado de Nova Russas. Sede no antigo distrito de Ararendá, constituído do Distrito Sede. Famosa por sua feira que movimentava todo o comércio da região aos domingos, só se fortalecia ainda mais com a criação do município. Em divisão territorial datada de 31/12/1963, o município é constituído do Distrito Sede. Pelo Decreto Estadual nº 8.339, de 14 de dezembro de 1965, o município é extinto, sendo seu território anexado ao município de Nova Russas. Em 1963 havia um grande esforço dos líderes políticos da época para o crescimento da recém-cidade criada. Devido ao golpe militar de 64, o que já era difícil se tornou mais complicado. Geografia: clima tropical quente semiárido com pluviometria média de 697 mm com chuvas concentradas de janeiro a abril. Hidrografia e recursos hídricos. As principais fontes de águas de Ararendá fazem parte da bacia do Rio Poti, sendo suas principais afluentes o Rio Diamante e os riachos, da Barriguda, Canabrava, Itauru e Olho de Água. Ainda existem açudes de pequeno porte como os Alto Grande, Carapinima, Itauru, João Pereira, São Joaquim, Siriema e Violete. Relevo e solos. As principais elevações são a Serra do Cedro, os morros do Tombador, do Benfica e Balisto, o Serrote da Lagoa e do Moleque. Vegetação: composta por caatinga arbustiva aberta e floresta caducifólia espinhosa. Subdivisão: o município tem 2 distritos, Ararendá Sede e Lagoa de Santo Antônio. Distrito: Lagoa de Santo Antônio. História do Distrito de Lagoa de Santo Antônio por Gessé Basílio Lima. Wikimedia Copyright OpenStreetMap. Os primeiros registros da história da criação do Distrito de Lagoa de Santo Antônio datam do dia 26 de abril de 1936.
quando o senhor Firmino José de Souza comprou um quadro de terras de um senhor chamado Sabino. Há relatos de que a escritura original, feita à mão, da compra do terreno foi consumida por cupins, em 1986, junto com uma maleta de demais documentos. Em um documento que hoje se encontra na Casa Paroquial de Nova Russas, datado de 1948, escrito pelo então recém-encarregado pela paróquia na nossa região naquela época, Reverendíssimo Padre Leitão. Nele lê-se o seguinte: Capela da Lagoa de Santo Antônio. Quando assumimos essa paróquia já existia nessa fazenda uma capela, iniciada, feita apenas de alicerces, sobre a invocação de Nossa Senhora do Bom Parto. Essa capela foi iniciada pelo meu antecessor, Reverendíssimo Padre Moraes, que tendo encontrado muitas dificuldades da parte dos moradores vizinhos, que se comportavam mal por ocasião das missas, e mesmo da falta de cooperação, resolveu abandonar o trabalho. Nesse ano de 1948, resolvi recomeçá-lo, tendo como encarregado do mesmo o senhor Firmino José de Souza, que fora encarregado anteriormente. Desta vez, o povo está com muita boa vontade na construção da nossa capelinha, e destaca-se em primeiro nesse trabalho o senhor Firmino de Souza, que não vem poupando esforços para conseguir donativos para esse feito. Padre Leitão. Em 1958 eram poucos os moradores em Lagoa de Santo Antônio. Como primeiro comerciante tinha um senhor chamado Olesio, que era natural de São José e Poeiras. Seu comércio naquele tempo fornecia um tipo de tecido para fazer roupas que chamavam de fazenda. Ele vendia também bebidas, remédios, fumo de rolo, e era onde podia se comprar sal, algo que era muito difícil de se encontrar naquele tempo. Nesse ano, a Lagoa de Santo Antônio estava dando seus primeiros passos, e tinha por volta de 8 casas. Perto da casa do senhor Olesio morava o senhor Raimundo Ângelo. Na casa da frente morava o senhor Chico Marinho, o pai do Gonçalo Marinho. Ainda nessa mesma rua, tinha a casa do senhor Fausto e a casa de Ambrósio Pires de Oliveira. Mais em cima tinha a casa do senhor Hermínio, onde tinha vários pés de chila. Mais adiante tinha a casa da dona Altina, que era irmã do Pedro Grosso. Na rua de cima tinha a casa de João Basílio, o senhor Dão, que era esposo de Maria Francisca da Conceição. Na rua do meio, onde hoje é a Praça do Metal, era a casa da dona Chica Grande, que era a mãe de Maria da Conceição. Eram essas as casas que existiam na Lagoa de Santo Antônio, o resto era só mato. Os moradores moravam no terreno comprado para a igreja pelo seu Firmino, pagando uma taxa mensal, que era chamada de foro. Esse foro variava o seu valor de acordo com o tamanho do terreno e todo o valor arrecadado ia para a paróquia. 1958 foi um ano difícil para se passar, pois o Nordeste enfrentava naquele ano uma das suas piores secas. Naquele tempo, a água nessa região era muito escassa e raro de se encontrar. Perto da Lagoa de Santo Antônio, um rico fazendeiro chamado Dr. Saturnino era dono de uma imensidão de terras, dentre elas as terras do Itauru. Em 1960, Dr. Saturnino, através do ofício N Graus 431 de 24 de maio, solicitou ao Departamento de Obras contra a Seca a construção de um açude nas suas terras do Itauru, açude esse chamado até então pelo nome de Carapenima. Dr. Saturnino de Abreu Memória, o dono das terras e do açude, nasceu no município de Campo Grande, Ceará, hoje chamado de Guaraciaba do Norte. Naquele tempo, Campo Grande pertencia à comarca de São Benedito e situava-se sobre as terras férteis da Serra da Ibiapaba. Dr. Saturnino e seu irmão Emídio de Oliveira Memória eram donos das terras que iam desde a Picada, onde hoje é o assentamento Vitória, até nas terras que fazem divisa com Crateús. O açude do Itauru foi construído quase todo a casco de jumentos. O açude era grandioso, mas possuía as suas regras. As mulheres iam por veredas, com suas bacias de roupas na cabeça para lavar as suas margens. Era uma grande distância a pé da Lagoa de Santo Antônio até lá. Além do açude do Itauru tinha o açude do Chico Chagas e o açude dos Cosmos. Eram poucos os recursos d'água, e difícil o acesso a eles pelos seus donos. A única fonte de água potável para beber e cozinhar era uma cacimba que ficava em uma baixa entre as terras do senhor Nilo e do senhor Emídio. Chamava-se Cacimba do Padeiro. Eram 12 degraus até chegar nas águas que matavam a sede das famílias do nosso lugar. Senhor Hilário Sena, pai do Antônio Sena, já morava em Lagoa de Santo Antônio nesse tempo, e ele, vendo aquele sofrimento para conseguir água, usou de sua influência política para solicitar ao então prefeito eleito de Nova Russas, Dr. Almir, a construção de um cacimbão, para amenizar esse martírio por água para beber. E assim foi feito, foi cedido um lugar para a construção do cacimbão nas terras do senhor Emídio e o prefeito pagou a mão de obra dos trabalhadores.
O antigo cassimbão foi construído pelo senhor Ambrósio Pires, senhor Antônio Agostinho, o senhor Zé Luiz, senhor Chico Caboclo e o senhor Moacir da Naninha. Com isso acabou o problema da água para beber. Senhor Hilário Sena tinha o desejo de morar nas terras férteis do açude Itauru, que eram do doutor Saturnino. Um dia ele saiu para pescar nesse açude, pois era onde muitos habitantes daquele tempo trabalhavam e tiravam peixes para o sustento. Chegando lá, estavam os pescadores do doutor Saturnino e o próprio doutor Saturnino nas margens do açude. Era por volta das 2 da tarde e seus pescadores estavam começando a puxar as redes. O pescador principal do doutor Saturnino era conhecido como Caxias, que era um pescador da fazenda. Senhor Hilário Sena, ao ver eles arrastando as redes recheadas de curimatã, e os peixes pulando para fora da rede, pegou sua tarrafa e jogou para ir pegando as curimatã que iam fugindo, enquanto o doutor Saturnino, já velhinho, com seu chapéu de palha e com uma vara na mão observava. Doutor Saturnino chamou a atenção do senhor Hilário Sena, pedindo para que não pescasse. Foi onde Caxias, o pescador da fazenda, pediu para que Sr. Hilário Sena o ajudasse na pescaria para o doutor e que quando terminasse ele o daria os peixes para ele levar para comer. Senhor Hilário Sena logo aceitou a proposta. Começou então a ajudar a puxar a rede. Ao final, encheram vários jacaus de peixes. E o Caxias deu como pagamento alguns deles para seu Hilário levar para a família dele e o pediu para ir novamente no outro dia para ajudá-los com a pescaria. Com o tempo, o senhor Hilário Sena ganhou a confiança do doutor Saturnino, que o convidou para ser o procurador da sua fazenda. Antônio Pereira de Sena, mais conhecido como Pereira, nasceu em 22 de fevereiro de 1949, em Cachoeira do Fogo, em Independência, C. Seus pais eram Raimundo Hilário de Sena e Angelita Pereira de Sena. De Independência, vieram para a localidade de Contendas, que pertencia naquele tempo a Ipueiras. Nessa época Antônio Sena tinha de 2 a 3 anos. 1958 sua família mudou-se para a Lagoa de Santo Antônio para morar em uma casa na antiga Rua de Baixo, rua hoje conhecida como Rua Raimundo Ângelo. No ano de 1958, a Lagoa de Santo Antônio estava dando seus primeiros passos, e tinha por volta de 8 casas. Eram tempos difíceis, pois o Nordeste enfrentava naquele tempo uma das suas piores secas. Inspirado e estimulado por seu pai, que exercia grande influência na política da região, Antônio Sena começou sua vida política em 1972. Quando se candidatou a vereador por Nova Russas, recebeu 316 votos, não chegando a ser eleito naquele ano. Tentou novamente em 1976, tirou 384 votos, também não obteve êxito. Somente em 1982, com 656 votos, se elegeu. Foi eleito novamente em 1988, com 685 votos, quando foi presidente da Câmara de Nova Russas. Em 1992, quando já era formado o município de Ararindá, Antônio Sena foi eleito vice-prefeito, com Vicente Mourão prefeito. Em 1996, Antônio Sena chega a prefeito de Ararindá. Foram muitos os personagens que fizeram a história do nosso distrito, desde os conhecidos até os mais anônimos. Gente que com garra e coragem fizeram desse lugar um dos melhores e mais agradáveis distritos para se morar. Referência de texto: historiador Gessé Basílio Lima. Economia, pecuária e agricultura de subsistência. Outra fonte de renda é o comércio e a redistribuição de recursos públicos na forma de benefícios. Distrito: Lagoa de Santo Antônio. História do Distrito de Lagoa de Santo Antônio, por Gessé Basílio Lima. Os primeiros registros da história da criação do Distrito de Lagoa de Santo Antônio datam do dia 26 de abril de 1936, quando o senhor Firmino José de Souza comprou um quadro de terras de um senhor chamado Sabino. Há relatos de que a escritura original, feita à mão, da compra do terreno foi consumida por cupins, em 1986, junto com uma maleta de demais documento. Em um documento que hoje se encontra na Casa Paroquial de Nova Russas, datado de 1948, escrito pelo então recém-encarregado pela paróquia na nossa região naquela época, Reverendíssimo Padre Leitão. Nele lê-se o seguinte: Capela da Lagoa de Santo Antônio. Quando assumimos essa paróquia, já existia nessa fazenda uma capela, iniciada, feita apenas de alicerces, sobre a invocação de Nossa Senhora do Bom Parto. Essa capela foi iniciada pelo meu antecessor, Reverendíssimo Padre Moraes, que, tendo encontrado muitas dificuldades da parte dos moradores vizinhos, que se comportavam mal por ocasião das missas, e mesmo da falta de cooperação, resolveu abandonar o trabalho.
Nesse ano de 1948, resolvi recomeçá-lo, tendo como encarregado do mesmo o senhor Firmino José de Souza, que fora encarregado anteriormente. Desta vez, o povo está com muita boa vontade na construção da nossa capelinha, e destaca-se em primeiro nesse trabalho o senhor Firmino de Souza, que não vem poupando esforços para conseguir donativos para esse feito. Padre Leitão. Em 1958 eram poucos os moradores em Lagoa de Santo Antônio. Como primeiro comerciante tinha um senhor chamado Olesio, que era natural de São José e Poeiras. Seu comércio naquele tempo fornecia um tipo de tecido para fazer roupas que chamavam de fazenda. Ele vendia também bebidas, remédios, fumo de rolo, e era onde podia se comprar sal, algo que era muito difícil de se encontrar naquele tempo. Nesse ano, a Lagoa de Santo Antônio estava dando seus primeiros passos, e tinha por volta de 8 casas. Perto da casa do senhor Olesio morava o senhor Raimundo Ângelo. Na casa da frente morava o senhor Chico Marinho, o pai do Gonçalo Marinho. Ainda nessa mesma rua, tinha a casa do senhor Fausto e a casa de Ambrósio Pires de Oliveira. Mais em cima tinha a casa do senhor Hermínio, onde tinha vários pés de chila. Mais adiante tinha a casa da dona Altina, que era irmã do Pedro Grosso. Na rua de cima tinha a casa de João Basílio, o senhor Dão, que era esposo de Maria Francisca da Conceição. Na rua do meio, onde hoje é a Praça do Metal, era a casa da dona Chica Grande, que era a mãe de Maria da Conceição. Eram essas as casas que existiam na Lagoa de Santo Antônio, o resto era só mato. Os moradores moravam no terreno comprado para a igreja pelo seu Firmino, pagando uma taxa mensal, que era chamada de foro. Esse foro variava o seu valor de acordo com o tamanho do terreno e todo o valor arrecadado ia para a paróquia. 1958 foi um ano difícil para se passar, pois o Nordeste enfrentava naquele ano uma das suas piores secas. Naquele tempo, a água nessa região era muito escassa e raro de se encontrar. Perto da Lagoa de Santo Antônio, um rico fazendeiro chamado Dr. Saturnino era dono de uma imensidão de terras, dentre elas as terras do Itauru. Em 1960, Dr. Saturnino, através do ofício N Graus 431 de 24 de maio, solicitou ao Departamento de Obras contra a Seca a construção de um açude nas suas terras do Itauru, açude esse chamado até então pelo nome de Carapenima. Dr. Saturnino de Abreu Memória, o dono das terras e do açude, nasceu no município de Campo Grande, Ceará, hoje chamado de Guaraciaba do Norte. Naquele tempo, Campo Grande pertencia à comarca de São Benedito e situava-se sobre as terras férteis da Serra da Ibiapaba. Dr. Saturnino e seu irmão Emídio de Oliveira Memória eram donos das terras que iam desde a Picada, onde hoje é o assentamento Vitória, até nas terras que fazem divisa com Crateús. O açude do Itauru foi construído quase todo a casco de jumentos. O açude era grandioso, mas possuía as suas regras. As mulheres iam por veredas, com suas bacias de roupas na cabeça para lavar as suas margens. Era uma grande distância a pé da Lagoa de Santo Antônio até lá. Além do açude do Itauru tinha o açude do Chico Chagas e o açude dos Cosmos. Eram poucos os recursos d'água, e difícil o acesso a eles pelos seus donos. A única fonte de água potável para beber e cozinhar era uma cacimba que ficava em uma baixa entre as terras do senhor Nilo e do senhor Emídio. Chamava-se Cacimba do Padeiro. Eram 12 degraus até chegar nas águas que matavam a sede das famílias do nosso lugar. Senhor Hilário Sena, pai do Antônio Sena, já morava em Lagoa de Santo Antônio nesse tempo, e ele, vendo aquele sofrimento para conseguir água, usou de sua influência política para solicitar ao então prefeito eleito de Nova Russas, Dr. Almir, a construção de um cacimbão, para amenizar esse martírio por água para beber. E assim foi feito, foi cedido um lugar para a construção do cacimbão nas terras do senhor Emídio e o prefeito pagou a mão de obra dos trabalhadores. O antigo cacimbão foi construído pelo senhor Ambrósio Pires, senhor Antônio Agostinho, o senhor Zé Luiz, senhor Chico Caboclo e o senhor Moacir da Naninha. Com isso acabou o problema da água para beber. Senhor Hilário Sena tinha o desejo de morar nas terras férteis do açude Itauru, que eram do Dr. Saturnino. Um dia ele saiu para pescar nesse açude, pois era onde muitos habitantes daquele tempo trabalhavam e tiravam peixes para o sustento. Chegando lá, estavam os pescadores do Dr. Saturnino e o próprio Dr. Saturnino nas margens do açude. Era por volta das 2 da tarde e seus pescadores estavam começando a puxar as redes. O pescador principal do Dr. Saturnino era conhecido como Caxias, que era um pescador da fazenda. Senhor Hilário Sena, ao ver eles arrastando as redes recheadas de curimatã, e os peixes pulando para fora da rede,
Pegou sua tarrafa e jogou para ir pegando as curimatã que iam fugindo, enquanto o Dr. Saturnino, já velhinho, com seu chapéu de palha e com uma vara na mão observava. Dr. Saturnino chamou a atenção do Sr. Hilário Sena, pedindo para que não pescasse. Foi onde Caxias, o pescador da fazenda, pediu para que Sr. Hilário Sena o ajudasse na pescaria para o doutor e que quando terminasse ele o daria os peixes para ele levar para comer. Sr. Hilário Sena logo aceitou a proposta. Começou então a ajudar a puxar a rede. Ao final, encheram vários jacaus de peixes. E o Caxias deu como pagamento alguns deles para seu Hilário levar para a família dele e o pediu para ir novamente no outro dia para ajudá-los com a pescaria. Com o tempo, o Sr. Hilário Sena ganhou a confiança do Dr. Saturnino, que o convidou para ser o procurador da sua fazenda. Antônio Pereira de Sena, mais conhecido como Pereira, nasceu em 22/02/1949, em Cachoeira do Fogo, em Independência, CEI. Seus pais eram Raimundo Hilário de Sena e Angelita Pereira de Sena. De Independência, vieram para a localidade de Contendas, que pertencia naquele tempo a Ipueiras. Nessa época Antônio Sena tinha de 2 a 3 anos. 1958 sua família mudou-se para a Lagoa de Santo Antônio, para morar em uma casa na antiga Rua de Baixo, rua hoje conhecida como Rua Raimundo Ângelo. No ano de 1958, a Lagoa de Santo Antônio estava dando seus primeiros passos, e tinha por volta de 8 casas. Eram tempos difíceis, pois o Nordeste enfrentava naquele tempo uma das suas piores secas. Inspirado e estimulado por seu pai, que exercia grande influência na política da região, Antônio Sena começou sua vida política em 1972. Quando se candidatou a vereador por Nova Russas, recebeu 316 votos, não chegando a ser eleito naquele ano. Tentou novamente em 1976, tirou 384 votos, também não obteve êxito. Somente em 1982, com 656 votos, se elegeu. Foi eleito novamente em 1988, com 685 votos, quando foi presidente da Câmara de Nova Russas. Em 1992, quando já era formado o município de Ararindá, Antônio Sena foi eleito vice-prefeito, com Vicente Mourão prefeito. Em 1996, Antônio Sena chega a prefeito de Ararindá. Foram muitos os personagens que fizeram a história do nosso distrito, desde os conhecidos até os mais anônimos. Gente que com garra e coragem fizeram desse lugar um dos melhores e mais agradáveis distritos para se morar. Referência de texto: historiador Gessé Basílio Lima. Cultura. Os principais eventos culturais são: item Festa do Padroeiro São Vicente de Paula, 18 de julho. Item Aniversário de Emancipação do Município, 21 de dezembro. Item Festas dos Padroeiros, nas capelas dos distritos e localidades. Política. A administração municipal localiza-se na sede, Ararindá. Administração. Prefeito: Alexandre Félix, PT, de 2021 a 2024. Dados até final do ano de 2024.